Olá, boa noite, queridos. Sejam bem-vindos na aula de hoje. Hoje nós vamos conversar sobre a dependência emocional. Qual é a sua origem, quais são os seus sintomas e o que está relacionado com a dependência emocional. Esse sintoma é muito frequente nos meus atendimentos e por isso eu procurei aqui me aprofundar de uma forma bem resumida para trazer aqui para vocês sobre o que é esse sintoma. Acaba sendo uma doença emocional patológica. Muitos não têm esse entendimento e por isso eu resolvi trazer aqui em forma de aula para vocês. Vamos começar a aula de hoje. E eu quero começar explicando o que é a dependência emocional. A dependência emocional nada mais é do que o amor, o apego de uma forma patológica, sentimental e mental. Que isso está relacionado à questão do vício emocional. Então, a pessoa ela é muito dependente dos relacionamentos, seja afetivo, de trabalho, de amizade, de ideias, até mesmo de objetos. É aquele amor que acaba adoecendo. Eu quero que vocês entendam que o apego emocional, ele é importante a gente ter esse apego emocional para a gente desenvolver vínculos, guardar memórias, saudades, mas esse tema hoje que eu trouxe aqui para vocês vai ser mais direcionado à questão patológica. Muitos não têm esse conhecimento, mas sim, a dependência emocional ela acaba adoecendo e muito, ela leva a pessoa num estado emocional que muitas vezes ela não consegue admitir que ela é dependente emocional e ela só percebe isso quando ela adoece, ou seja, nós não temos esse entendimento na infância, a gente só consegue perceber que somos dependente emocional de alguém ou de objetos no trabalho quando nós estamos na vida adulta e principalmente quando a gente está num relacionamento afetivo com alguém. Mas eu quero trazer aqui, de uma forma bem breve e resumida, quais são esses sintomas, como que eu identifico se eu sou uma pessoa dependente emocional. Só para vocês entenderem, a dependência emocional ela tem vários níveis, né? Desde o mais suave, do intermediário até aquele mais avançado. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também. Mas quais são os sintomas? Quando a pessoa ela sente a necessidade de aprovação, de pedir ajuda, de apoio, de sempre depender da escolha do outro, ela não consegue agir muitas vezes sozinha, fazer escolha, resolver algo, às vezes muito simples, mas quando ela decide por algo, faz uma escolha, ela se sente muito insegura e até mesmo desperta uma certa ansiedade. Então é aquela pessoa que procura aprovação e apoio a todo momento de outras pessoas, não consegue decidir muitas vezes sozinha, sempre fica em dúvida entre duas escolhas. É comum no nosso dia a dia a gente ter esse apoio emocional, esse acolhimento, essas pessoas que nos dê suporte. Isso é um relacionamento comum e saudável, mas o dependente emocional, ele vive isso nas relações de uma forma muito intensa, tão intensa que acaba prejudicando a sua saúde mental, ou seja, não tem outro assunto, não existe um outro assunto a não ser falar sobre o seu relacionamento, sobre a outra pessoa, porque de fato na cabeça dela o único conhecimento aprofundado que ela tem é sobre essa pessoa. Então, são pessoas que não conseguem conversar com você sobre outro assunto. Tudo que você tenta inserir numa conversa, ela acaba levando para aquela situação que ela está vivendo. Ela fala o tempo todo e reforça o tempo todo o sofrimento que ela está tendo na vida dela. E como que a gente, então, ajuda esse tipo de pessoa? Primeiro, é fazendo ela enxergar, né, sem julgamento, que ela tem uma dificuldade de se relacionar com as pessoas. A maior dificuldade da pessoa que é dependente emocional é se relacionar, porque ela tem essa grande dificuldade de renunciar àquilo que está fazendo ela sofrer. Ou seja, ela adoece no ambiente que faz ela adoecer e ela não consegue ser uma pessoa saudável se ela não sair desse lugar. Então, é comum a gente pedir apoio, um apoio emocional, se sentir acolhida, pedir um suporte para alguém, porque isso é uma relação comum e saudável. Agora, o dependente emocional, ele vive isso muito intensamente, ou seja,
ele acaba prejudicando a sua saúde mental, porque ele acaba sufocando, ele agrada demais, ele quer fazer demais para o outro, ele é uma pessoa muito preocupada, que se sente até ansiosa perto das outras pessoas, é aquela pessoa que pisa em ovos, acredita que tudo que ela falar, a pessoa vai levar para um lado negativo, ou a pessoa vai se ofender. Então ela tem muito essa preocupação de buscar o que o outro está pensando sobre ela. E aí isso não é saudável, né? Então são sintomas que a gente consegue identificar. Mas tem aqueles sintomas que as pessoas não têm noção de que sejam sintomas de pessoas que sejam também dependentes emocional. Então eu separei aqui, né, eu quis trazer aqui de uma forma resumida para vocês. Eu tô mudando aqui algumas coisinhas, gente, porque eu tive que mudar todo o cenário aqui, que na hora de iniciar a live, a aula, deu pane. É normal essas coisas acontecerem, né? E comigo sempre acontece algum imprevisto. Então, vamos lá. Quais são esses sintomas que a pessoa ela não sabe que ela tem uma certa dependência emocional? São pessoas que carregam dentro de si uma insatisfação pessoal constante. Nada satisfaz ela. Ela está sempre procurando algo que parece que ela nunca está satisfeita, ou seja, ela lança um objetivo, chega nesse objetivo, não está satisfeita com ela mesma, tá? Um sentimento de vazio, uma ansiedade descontrolada, impulsividade, incapacidade. Isso é o sentimento que ela carrega, não que ela seja incapaz. Ela se sente o tempo todo incapaz, né, perante as outras pessoas. E é aquela pessoa controladora demais. Então, as pessoas que são dependentes emocionalmente, elas sempre se colocam para baixo. Então, ela coloca o outro como no pedestal, como centro das atenções, e ela se coloca como uma pessoa incapaz, inferior, e se sente muito rejeitada, excluída perante as outras pessoas. Isso gera uma certa ansiedade nela, porque ela não consegue enxergar de fato a sua capacidade, ela não consegue enxergar o seu valor. Então isso está muito relacionado com amor próprio e autoestima. A pessoa que tem essa dependência emocional, ela não consegue enxergar o seu valor, e ela acredita que ela só vai conseguir realizar algo se a outra pessoa ajudar ela, se ela tiver sempre alguém que oriente, que conduza, que fale, que motive ela, fala assim, não, você vai conseguir, porque ela não enxerga esse valor nela, né? Ou seja, é aquela criança que precisa dos cuidados dos pais. E aí o que acontece com essas pessoas que são muito dependentes emocionalmente das outras pessoas, elas vão sempre se conectar com quem? Com os narcisistas. Alguém aqui já ouviu falar em narcisismo? Isso é muito comum, principalmente as mulheres se conectam mais com os narcisistas. Existem mulheres narcisistas? Existem, mas essa questão da dificuldade, da dependência emocional é muito mais relacionada às mulheres. Por quê? As mulheres, elas estão no ranking, os homens também sentem, né, essa questão da dependência emocional. Porque as mulheres, no processo educacional delas, elas já são conduzidas e educadas a cuidar, né? A cuidar da família, do irmão, da mãe que sai trabalhar, do pai que é ausente. Então, elas sempre... nós temos nesse nosso processo educacional de que muitas vezes a gente tem que se doar demais para o outro, né? E o se doar é diferente do salvar. O se doar, ele tem que ser leve, ele tem que ser algo que você faz na medida que não pese para você. Agora, o salvar é quando você tenta a todo momento evitar que aquela pessoa sofra, evitar que aquela pessoa siga um caminho que você acredita de fato que vai prejudicar ela. Todos nós temos que fazer esse caminho para a gente amadurecer. Então, por que as mulheres adoecem muito mais que os homens, né? E eu até marquei aqui que isso está no ranking, né? Quando eu fiz a pesquisa ali, como eu comentei com vocês nos stories, é um assunto que eu estou me aprofundando, porque é muito comum eu pegar atendimentos e que a pessoa tem essa dificuldade. E para tirar essa pessoa desse estado emocional, é muito difícil fazer a pessoa enxergar que ela tem
essa doença patológica emocional, né? Então é uma dependência sentimental e mental da outra pessoa. Ela acredita que a estabilidade emocional dela depende da outra pessoa. E quando essa outra pessoa tem um comportamento, uma postura minimamente assim, que para ela considera como desconfortável, isso vai desestabilizar de um jeito a pessoa que é dependente emocional de uma forma muito brutal. Muitos, né, acabam adoecendo, desenvolvendo uma doença. Então, o que eu quero que vocês entendam é que as doenças que estão relacionadas com essas emoções negativas, né, voltado a mulheres, que está relacionado com o amor próprio e autoestima, eu até marquei aqui para vocês, para não deixar passar em branco, tá? Desencadeia essas doenças relacionadas mais com a questão da autoestima e o amor próprio, que são a questão da depressão, transtorno de ansiedade, câncer, problemas de tireoide e aquela endometriose, que são relacionados com os órgãos femininos também. Então, tudo que envolve o útero, o ovário, o órgão reprodutor da mulher está relacionado com o sagrado feminino, que tem vínculo com a autoestima. Já a tireoide é a capacidade da pessoa se expressar, da fala, de se comunicar, ou seja, de impor limites. Muitas mulheres se calam, guardam tudo para si e aí elas acabam adoecendo, né? Elas até verbalizam em alguns atendimentos meus, assim, eu prefiro ficar calada do que brigar, do que gerar conflitos. E aí tem a depressão, que ela tá no ranking aí das doenças que as mulheres desenvolvem, tá? Porque a depressão ela está relacionada com a tristeza, angústia, a falta de apoio, ou seja, a pessoa se sente sozinha o tempo todo, está dentro de um relacionamento, mas se sente sozinha. Então, por isso que as mulheres, elas adoecem mais, né? Porque elas, de fato, se doam, mas se calam também, né? Diferente do homem que muitas vezes vai ali e já diz que não tá certo e acaba colocando ali tudo à mesa, né? As mulheres, muitas vezes, por medo, insegurança de perder outra pessoa, porque o que está por trás disso, que é a origem da dependência emocional, é a ferida emocional do abandono, que está relacionado com a mãe, e a ferida da rejeição, que está relacionado com o pai. E a gente desenvolve essas feridas emocionais lá na nossa primeira infância, do 0 aos 7 anos, ou seja, desde a memória uterina, quando a gente ainda está dentro da barriga da nossa mãe. E aí, gente, eu não quero me aprofundar muito nessa questão, né, das feridas emocionais, porque eu queria trazer aqui de uma forma resumida, bem compilada para vocês entenderem. E para vocês também ajudarem alguém que vocês identificam que tem essa dificuldade, né? Às vezes é uma irmã, às vezes é uma colega, uma amiga, então só envia aí, coloca o aviãozinho aí, só envia para essa pessoa, fala assim, olha que conteúdo legal, para a pessoa começar a assimilar isso, né? Porque é muito difícil para a pessoa aceitar que ela tem essa dificuldade, que a dependência emocional é uma doença, tá? É uma doença patológica, que, se não for cuidada, desencadeia outras doenças. Então, de uma forma aqui, né, resumida, o que é o amor próprio? É a capacidade de você cuidar de si, de você se priorizar. O que é a autoestima? É você enxergar o seu valor, a sua capacidade. E muitas pessoas têm essa dificuldade. Então, a dependente emocional, ele transporta isso para outra pessoa. Enxerga tudo de bom na outra pessoa, mas não se enxerga. Ela acredita que a felicidade dela e o que ela precisa realizar vai sempre depender da outra pessoa. E como eu conversei com vocês, esses tipos de pessoas sempre vão se conectar com o narcisista. O que é o narcisista, né? Que todo mundo fala assim, mas tal pessoa é narcisista, mas o que de fato significa isso? Vamos lá. O narcisista é aquela pessoa sedutora, atraente, maravilhoso. Sabe por quê? Ele é assim ou ela é assim? Porque é dessa forma que vai te manipular. Porque é dessa forma que ele vai testar e vai prejudicar a sua saúde mental. O manipulador, o narcisista, todo narcisista é manipulador. E como que ele tem esse poder? Primeiro ele vai entrar na sua mente, né? Ele vai te seduzir.
Quando ele ver que isso tá ganho, porque se ele for, né, de uma forma agressiva, você vai se espantar, você já vai querer sair dessa relação, mas quando ele ver que você tá tão envolvida, né, eu falo aqui mais direcionado para as mulheres, porque são as mulheres mais presentes aqui no meu Instagram, mas quando ele percebe que você tá totalmente envolvida emocionalmente, essa pessoa vai começar a te manipular, ou seja, tá testando e prejudicando a sua saúde mental, que vai chegar um momento que você vai ficar em dúvida, que você vai se perguntar, será que eu tô errada? Será que eu mesma sou o problema? Será que eu tô ficando louca? Porque em brigas, sempre você vai sair como culpada. Sempre você vai estar errada. Sempre você tá distorcendo toda a situação. E aí, o que acontece é que o manipulador, ele sabe como ter você na mão. Então, ele vai sempre te ofender, né? Mas aí vai falar assim, não foi isso que eu disse pra você. Você entendeu errado. Né? Você tá levando para o outro lado e vai chegar um momento que você vai ficar tão confusa falando assim, mas ele não é assim, ele é amável, né? Eu já compartilhei vários vídeos aqui, inclusive esses dias eu compartilhei um vídeo que é aquela pessoa que bate e depois assopra, e aí você fica confusa falando assim, não, é a personalidade dele, ele é desse jeito, no fundo ele é uma boa pessoa, ele é amigável, ele é amoroso comigo, porque ele só está confundindo o seu mental e está prejudicando, né? E porque ele age dessa forma, todo narcisista, primeiro, o narcisismo não tem cura e nem a psicopatia não tem cura, tá? Eles nunca, nenhum narcisista e nenhum psicopata procura ajuda porque de fato eles não enxergam que eles têm esse problema, esse transtorno psicológico, é um transtorno psicológico, tá, gente? Mas porque o narcisista, ele age dessa forma? Porque ele precisa sempre de alguém que inflame o ego dele, né? E quem é a melhor pessoa para fazer isso? O dependente emocional. O dependente emocional, ele agrada demais, ele elogia demais, ele quer satisfazer o tempo todo. E o narcisista, ele precisa disso para inflamar o ego dele, sabe? Então ele precisa sempre estar ali alguém massageando esse ego. E aí é uma dependência dos dois lados. O narcisista depende dessa pessoa, porque uma pessoa que não é dependente emocional cai fora rapidamente, já vê que isso é manipulação. Mas o dependente emocional, ele precisa, ele necessita, porque ele todo tempo fala assim, não, eu preciso fazer mais para agradar essa pessoa, porque eu sou culpada, eu agi de uma forma errada, então eu preciso fazer diferente. Aí acaba se colocando num lugar, num buraco sem fundo. Né? É aquele poço sem fundo, e aí adoece. Como eu falei, o dependente emocional tem muitas dificuldades de se relacionar, porque de fato tem essa dificuldade de renunciar àquilo que está prejudicando, que tá adoecendo, né? Então são aquelas pessoas que se diminuem para caber em qualquer situação, em qualquer relacionamento. Né? Ela muitas vezes ela sabe do potencial dela, mas ela está inserida num ambiente que ela acaba dizendo algo distorcido sobre ela para que as pessoas não enxerguem ela como uma pessoa empoderada, né? Então ela sempre vê os valores dela, né? Ela tem primeiro essa dificuldade. E quando ela sente de fato que ela é assim, mas está inserida ali no ambiente com mais pessoas, ela vai se inferiorizar para caber nesse ambiente. E é uma coisa muito difícil de até explicar para quem não sente isso, porque é uma ansiedade constante que a pessoa não controla. Ela sempre, o tempo todo, está com medo, está insegura, é uma ansiedade, é uma dor de cabeça que ela tem, às vezes tem enjoo, ela não consegue ficar no lugar, porque ela não se enxerga. E também não é só a questão, gente, aqui, das feridas emocionais do abandono e da rejeição. Quem sofreu algum tipo de abuso na infância, seja moral, emocional ou sexual, tem essa dependência emocional das outras pessoas, porque assim, ela se sentiu tão agredida, tão inferiorizada, assim, é difícil falar para vocês, mas eu já recebi esse relato em atendimento, que a pessoa disse assim para mim, Vera, eu me sinto tão suja, porque eu fui abusada, e era uma criança, apenas uma criança, né? Então, isso fica tão enraizado dentro da mente da pessoa, que ela não consegue controlar esse sentimento, essa emoção.
E aí, a maneira como ela acredita, né, que ela pode ser vista, pode ser acolhida, porque a pessoa que tem a dependência emocional sempre está se relacionando. Ela nunca fica sozinha, porque ela tem medo de ficar sozinha, né? Ela sempre entra em relações tóxicas, porque ela, de fato, ela compreende que isso é uma forma de amor. E aí eu deixo aqui uma pergunta para vocês como reflexão. Qual é o aprendizado que você teve do relacionamento dos seus pais? O que o relacionamento dos seus pais deixaram de marcas em você? A forma como a sua mãe se relacionou com o seu pai é a forma como você tem o entendimento do que é o amor. E aí, por isso que muitas pessoas têm essa dificuldade, né? Amam demais, porque é a referência que ela tem no processo, no sistema dela. E já que vocês estão aqui presente comigo, eu gostaria que vocês trouxessem alguma pergunta, né? Antes de eu estar finalizando, porque essa aula seria mais curtinha mesmo, para trazer aqui um certo entendimento de uma forma bem resumida. Quando eu comecei a fazer essa aula, enquanto isso vocês estão elaborando aí as mensagens de vocês, as perguntinhas, quando eu comecei a elaborar essa aula, eu fiquei muito na dúvida do que eu iria trazer. Então, eu comecei a escrever sobre a questão da autoestima, amor próprio, sobre o esgotamento emocional dentro dos relacionamentos. E aí eu pensei, não, eu não vou levar isso nessa aula, porque senão vai ficar muito extensa, né? E a intenção aqui é trazer uma pequena introdução para que vocês entendam que a dependência emocional não é só a pessoa que depende o tempo todo da aprovação do outro, mas sim aquela pessoa que se sente incapaz o tempo todo, que está insatisfeita o tempo todo, que se sente vazia, que se sente ansiosa de uma forma que não consegue controlar, é uma pessoa controladora, ou seja, a pessoa dependente emocional, ela quer o tempo todo controlar a vida do outro, para que ela não se sinta sozinha, para que o outro também não sofra. Só que ela não tem o controle da sua própria vida, né? Ela não consegue ter esse controle da própria vida, ela está sempre nas mãos do outro, né? Da outra pessoa. Alguém aqui já em algum momento já vivenciou, já experimentou esse estado emocional? Da dependência emocional? Só para pôr aqui para vocês, que de uma certa forma todos nós somos dependente emocional. Como eu falei para vocês, existe o nível, né? O básico, o intermediário e o avançado. O nível ali que todo mundo já experimentou é aquele de pedir a opinião, o conselho de alguém, né? Isso é comum, é uma relação comum e saudável quando a gente está em dúvida com algo e pede, né, a opinião de uma pessoa mais experiente, de uma pessoa mais velha, do pai, da mãe. Mas isso se torna de uma certa forma patológica quando o tempo todo a pessoa vive isso intensamente, no sentido de que não consegue fazer absolutamente nada sem que o outro decida por ela. E quando faz isso de uma forma sozinha, ela se sente muito insegura, muito ansiosa, né? E ela até se sente culpada. Por que eu não pedi ajuda de alguém? Porque de fato, né, nós somos seres humanos, então a gente depende muito das outras pessoas, né? Mas só para vocês terem entendimento aqui da gravidade, quando se torna algo muito grave, é quando a pessoa, como eu falei aqui para vocês, elas não enxerga que a vida dela é uma vida interessante. Ela acredita que o parceiro, a parceira, um colega de trabalho tem uma vida mais interessante que a dela. Ou seja, ela não consegue falar de outro assunto a não ser do parceiro e da parceira ou daquela pessoa, daquela colega que ela não gosta, sabe? Ela fala assim, aquela colega o tempo todo tá falando dessa pessoa. Então, é uma pessoa que ela necessita de uma certa aprovação. E olha para vocês entenderem como é interessante isso. Sim, porque você vai resgatando isso, né, Rê? A sua essência, né? O trabalhar com a criança interior é o primeiro processo que todo mundo deveria introduzir na sua vida, porque é um lugar onde a gente sempre vai revisitar para resgatar quem nós somos. Mas a pessoa, né, que ela é dependente emocional, ela tem aquele pensamento, gente, obsessivo. Vocês sabem o que é isso? E eu expliquei esses dias uma questão, né, para uma paciente. Ela disse, eu não sabia que isso era
era uma dependência emocional. Sim, Tati, tem sim como diminuir para você trabalhar nisso, mas é todo tempo você trabalhar nessa questão, porque assim, você vive uma vida inteira nesse lugar, nesse papel de ajudar todo mundo, de agradar todo mundo. Então não é fácil você sair desse papel. Você tem que o tempo todo ir trabalhando dentro de você as suas dificuldades, a capacidade de dizer não, de impor limites, porque muitas vezes você adoece e não consegue verbalizar isso para as pessoas, e quando verbaliza se sente muito culpada, acaba pegando de volta o problema. Então você tem que trabalhar constantemente nessa dificuldade, porque é algo patológico, e tudo que é patológico a gente tem que tratar. É a mesma coisa aqui, gente, das doenças. Se você fica desatento à doença, ela volta, ela retorna. Então, muitas pessoas interrompem o tratamento achando que já está curado, mas aí acontece algo e ela se vê nesse mesmo lugar. Então, falando aqui do pensamento obsessivo, né? Uma paciente minha relatou assim: olha, Vera, eu acho que eu estou apaixonada por uma pessoa porque eu não tiro essa pessoa da minha cabeça. Eu tenho pensamento obsessivo, assim, eu todo tempo, eu tô fazendo algo, eu tô cozinhando, eu tô pensando nessa pessoa, eu tô estudando, eu tô pensando nessa pessoa. E aí eu expliquei para ela sobre essa questão da dependência emocional. O que é você ter um pensamento obsessivo na outra pessoa? É você não parar de pensar nessa pessoa. Você não está apaixonado, entenda que você não está apaixonado pela pessoa. Você só tem esse pensamento obsessivo porque você está se sentindo rejeitado, rejeitada. Então você quer todo tempo, você quer não, né? Isso é inconsciente, você está todo o tempo pensando nessa pessoa. Você precisa mandar o comando para sua mente, ou seja, você precisa distrair a sua mente com coisas interessantes, ou seja, você precisa se tornar essa pessoa interessante para que a outra pessoa, você não tire essa pessoa na sua cabeça desse pedestal. E o que é a mais difícil para as pessoas que são dependentes emocional é olhar para a vida dela, é enxergar que ela tem que se priorizar, que ela tem uma vida interessante em relação aqui aos relacionamentos afetivos. A pessoa, ela fala assim, não, mas o outro é inteligente, o outro tem uma vida mais interessante, porque a pessoa dependente emocional, ela não busca conhecimento, ela não busca fazer atividade física, porque todo tempo está vigiando o comportamento do outro, ela não fala de outro assunto, então a pessoa não tem nem o que conversar, a não ser sobre aquela questão que ela está vivendo. E aí quando você leva uma solução para essa pessoa ela vem com outro problema. Então a pessoa que é dependente emocional, ela tem uma dificuldade de agir, ela está sempre em busca e trazendo desculpas para não agir. Ela tem uma dificuldade tremenda de sair da zona de conforto. É aquela pessoa que não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue manter uma rotina na vida dela porque ela procrastina demais. E quando ela consegue fazer isso, ela se sente extremamente cansada, sobrecarregada. Por quê? Ela precisa fazer sempre algo junto com a outra pessoa, né? Então, quando a gente compreende, né? Quando a gente identifica tudo isso, a gente vai para qual lugar? Para aceitação. Aceitar que eu tenho uma dificuldade, que eu preciso trabalhar isso em mim, né? Eu já entendi que isso está me prejudicando, né? Ou seja, você criou uma situação que gerou muita ansiedade em você, esse medo tá te paralisando, te bloqueando, e aí você não consegue sair desse lugar. Então eu trouxe aqui algumas dicas práticas para você colocar aí no seu dia a dia, para você começar a trabalhar isso. Em primeiro lugar é a aceitação. E quando eu falo para você se tornar uma pessoa independente emocionalmente da outra pessoa, não significa que você não vai sofrer, mas sim que você vai ter a maturidade emocional. Primeiro você precisa aceitar. Segunda dica é você precisa experimentar a solidão. Você precisa aprender a ficar sozinha. Eu não sei se vocês conhecem aqui, ou se vocês são essa pessoa que não consegue ir para um café sozinha. Eu sou uma pessoa que não tem essa dificuldade, mas em alguns lugares eu tenho uma certa insegurança de ir sozinha, né? Por exemplo, num ambiente que eu vou chegar lá e vai ter várias pessoas. Eu vou me sentir
acuada, né? Vou dar ali uma volta e dependendo de como tá, eu entro, senão eu vou embora. Mas em viagens, em café, em restaurante, eu vou sozinha. Mas a pessoa que ela tem essa dificuldade, ela precisa experimentar ir nesses lugares sozinha, ir no restaurante sozinha, ir no café sozinha. Por quê? Quando você aprende a experimentar, você precisa experimentar a solidão, que é sofrido, é dolorido, você vê que não é a morte, que não é a pior coisa do mundo você estar sozinho, que a solidão é diferente da solitude, né? A solidão é quando você, de fato, você está com outra pessoa, mas você se sente sozinha. Você pode estar rodeado de família, de amigos, mas você está se sentindo sozinha. A solitude é quando você tem essa escolha. Você optou, você escolheu por ficar sozinha, mas de fato você não se sente uma pessoa na solidão, né? Mas o dependente emocional, ele precisa aprender a ficar sozinho, porque ele sempre vai estar em relações tóxicas, que ele não sente amor, mas ele tem a necessidade de ter ali alguém do lado dele, tá? Segunda dica, né? Então, primeira dica é aceitação, segunda dica é experimentar a solidão, terceira dica, abra mão de pessoas e lugares que você não é bem-vinda ali. Como a Renata colocou aqui, já me diminui muito para caber. A gente tem essa dinâmica de se calar, de não dizer a nossa opinião. É claro que às vezes não compensa, né? A gente entrar numa briga, dependendo da pessoa e da situação. Mas assim, a gente tem essa questão de muitas vezes estar num ambiente ou com pessoas que não nos agrada, mas a gente só não quer gerar um desconforto, né? Então a gente se diminui para caber e a gente tem que largar a mão disso, né? Porque está nos adoecendo. Será que a outra pessoa vai ter a mesma consideração que você tem por ela? Eu demorei muito a entender isso, porque eu sempre fui e ainda tenho essa dificuldade, e isso eu preciso deixar aqui claro para vocês, que eu tenho essa dificuldade de ter dó das pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que tive muita dó dos outros. E aí o que eu ganhei com isso? Nada, nenhum troféu, nenhum reconhecimento, nenhuma consideração. Muito pelo contrário, as pessoas nem reconhecem que você faz isso por ela, né? E eu estou falando de família, de amigos, não que eles são culpados, você mesmo que se coloca nesse lugar. Porque de fato ninguém pede no sentido, vai lá e resolva isso para mim. Alguns casos sim, mas a maioria das vezes a pessoa vem com problema, você já está indo com a solução sem mesmo pedirem a sua ajuda, né? Você está lá disposta, está sempre disponível, né? É a salvadora, é a boazinha do sistema, não é mesmo? É aquela que carrega tudo por todo mundo. Eu sou essa pessoa, né? E aí, o que acontece? Você deixa de viver a sua vida, as pessoas seguem o caminho delas, vão viver a vida delas e você tá aí se questionando, o que eu fiz da minha vida? Eu não saí do lugar, né? Então, assim, aprenda a pôr, né, assim, na prateleira, você em primeiro lugar, se torne a sua prioridade, não é o outro. Isso não é egoísmo, isso é amor próprio, é autoestima. As pessoas dependentes emocional têm autoestima muito baixa, né? E não têm amor próprio. A próxima dica é pratique a abstinência de pessoas e lugares, né? Então você precisa abrir mão de pessoas e lugares que te adoecem, que não faz mais, que não agrega em nada, mas também fazer a abstinência dessas pessoas, ou seja, se permitir ficar sem elas na sua vida. Porque o primeiro sinal que a pessoa faz para você fala assim, ela tá mudando e volta. E aí o que acontece? Essa pessoa não mudou em nada, só fez um charminho para seduzir você voltou. Eu tô falando isso de um modo geral, tanto emprego, quanto amizade, quanto colega, mas você tá ali apegado a uma coisa que já encerrou o ciclo, mas você tá apegada nisso, né? Ciclos se encerram, pessoas se distanciam. Quando a gente busca o autoconhecimento, isso é muito comum acontecer na nossa vida, da gente se distanciar das pessoas, porque pensa, as pessoas, a tendência delas é evoluir, ter a maturidade, mas tem pessoas que ainda agem, tem 45 anos, 50 anos, mas agem como um adolescente. Faz sentido você ficar
Eu não estou dizendo para você parar de falar com essa pessoa, mas você ficar convivendo com esse tipo de pessoa, ou seja, é uma mão que está te puxando você para baixo, que não está deixando você crescer, porque às vezes você não percebe, mas que essa pessoa fala algo distorcido sobre uma situação que você tá querendo que ela enxergue, porque ela só está se sentindo prejudicada e quer que você esteja no mesmo nível que ela. E eu tenho pessoas próximas que já fizeram isso comigo e aí eu me distanciei, né? Eu fiquei em abstinência dessas pessoas, que eu tenho muita consideração, que eu gosto muito, mas não estava respeitando principalmente a minha opinião, o meu estilo de viver, né? Digamos assim, eu sou uma pessoa mais reservada, que eu gosto de fazer passeios, eu gosto de viajar, mas tem pessoas que não curtem isso, né? E aí querem inserir outro tipo de programa na nossa vida. Então, a gente precisa, né, se criar aí uma abstinência dessas pessoas. Tenha uma vida interessante, procure estudar sobre diversas coisas, não só sobre conhecimento específico, teórico de gestão de pessoas, de questão voltada aí ao emocional, mas sobre vários assuntos, né? Vários outros assuntos. Queira buscar conhecimentos de coisas diferentes para você se tornar essa pessoa interessante, para quando você chegar ali, ter o que conversar no seu casamento, conversar com as pessoas, com os colegas, com seus familiares e não só ficar batendo ali na mesma tecla, né? E não é só a questão de buscar conhecimento, estudar, mas pratique coisas diferentes que você nunca ousou praticar, né? Vai fazer uma aula de arte, vai aprender a costurar, vai jogar algo novo, né? Se experimente, né? Faça algo bem inusitado, assim, que você fala assim, olha, eu consegui, né? Sem a ajuda de ninguém, eu fui lá e consegui. Porque assim, até nós, seres humanos, a gente tem momentos da nossa vida que a gente se sente muito insatisfeito, né? Quem é que nunca se sentiu insatisfeita? Com você mesma, com a sua carreira, com o seu casamento, ou seja, qualquer parte da sua vida, né? A gente tem essa tendência de se perguntar algumas vezes, qual é o sentido da vida? Qual é o meu propósito? Parece que nada me satisfaz, parece que eu estou infeliz o tempo todo, parece que o que eu consigo não é o suficiente. E a gente tem isso, somos seres humanos, né? Só que quando isso é muito constante, a gente precisa ficar no estado de alerta, né? Às vezes você precisa só fazer algo diferente, porque você caiu aí no automático, na rotina do seu dia a dia. Mas qual é o caminho? E eu quero que vocês fiquem até o final, porque eu tenho, assim, uma coisa bem legal para falar para vocês no final. Hoje eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência que eu tive hoje na minha psicanálise, que foi, assim, um questionamento que eu levei sobre essa questão. Eu disse, às vezes eu sinto que minha vida está estagnada, está paralisada, e aí a minha psicanalista falou assim, Vera, você só está focada naquilo que você ainda não conquistou, mas olha tudo que você conquistou, né? Você consegue reconhecer, agradecer? Toda vez que você estiver nesse lugar, liste tudo que você já conseguiu, né? De onde você saiu, o que você já conquistou na sua vida. E aí eu falei para ela, né, que eu estava assim, me sentindo também que a minha vida estava paralisada, que as outras pessoas estavam fluindo. Recentemente minha irmã casou, né? E aí isso mexeu comigo, porque assim, o meu vínculo com os meus irmãos, ele é muito uma coisa assim de uma conexão tão profunda. A gente fala uma frase, né? Nós irmãos sempre falamos uma frase assim: ninguém solta a mão de ninguém, tá todo mundo junto, né? Seja na dificuldade, na alegria, a gente não solta a mão de ninguém. E isso mexeu comigo quando a Vânia, né, casou, porque assim, de fato, eles estão seguindo a vida deles, né? E aí ela disse, você só está com a síndrome do ninho vazio, porque você se colocou com a mãe dos seus irmãos. E aí você está sentindo que seus filhos cresceram, seguiram a vida deles e você ficou para trás. E assim, foi uma sessão dolorida. Confesso para vocês, foi bem dolorida, sabe? Chorei bastante na minha sessão e olha que é muito difícil eu chorar. Eu não consigo chorar assim tão fácil, né?
E aí isso aliviou, porque eu precisava falar, eu precisava assim verbalizar isso que eu estava guardando, sabe? Assumir que eu estava não triste, jamais estaria triste pela conquista dos meus irmãos, né? A felicidade deles é a minha felicidade, mas o sentimento de desapego, porque era um apego, sabe? Eu tenho meus irmãos comigo, a gente se fala todos os dias. Inclusive a Vânia, a gente se fala todos os dias, mas aquele sentimento, sabe, de que meus bebês cresceram, eu não sei se vocês conseguem entender isso. E aí ela falou, você só tá com essa síndrome do ninho vazio, né, de uma mãe que casa os filhos seguem a vida deles, e aí isso me acalmou a partir do momento que eu assumi isso pra mim, né, porque às vezes a gente não reconhece, a gente é tão durona, e fala assim, não vou falar isso, né, porque imagine, eu assumi e que eu tô, né, assim, abalada com isso, mas a gente precisa verbalizar, a gente precisa colocar isso para fora, porque nós não somos uma máquina, somos seres humanos, né? E aí, é isso, né? E aí eu saí leve, e aí quando eu cheguei na casa, eu quero compartilhar isso com vocês, né? Mas no finalzinho, calma, fiquem aqui, tá bom? Primeiro passo, né? A gente tem sempre uma busca, sempre um caminho, né? Agora vai vir bebê, a gente paparicar. Mas então eu falei pra Vânia, providencia os sobrinhos, né? Eu falo isso pra minhas irmãs, providencia os sobrinhos, porque vocês cresceram, não são mais os meus bebês, né? E a gente se trata assim, a gente chama bebê pra cá, bebê pra lá. Mas eu falei pra ela, agora a gente precisa dos sobrinhos pra paparicar, né? Pra gente mimar, porque a tia, ela não vai educar, ela vai paparicar, né? Mimar esses sobrinhos. Mas é isso, né? Eu queria compartilhar com vocês, porque assim, o tempo todo a gente tem que estar vigiando esse nosso comportamento, né? E às vezes sufoca, porque a gente não quer assumir, a gente não quer admitir. Então, o primeiro caminho para tudo isso, gente, e algum dia eu trago aqui o testemunho para vocês sobre essa minha vivência espiritual. Mas o primeiro caminho é vocês se conectarem com a espiritualidade. A espiritualidade não é o mesmo que a religião. A espiritualidade é algo dentro, interno, dentro de você. Porque quando a gente tá com medo, se sentindo insegura, com raiva, a gente se afasta de Deus. E é nesse momento que a gente precisa estreitar a nossa relação com Deus. Se eu perguntar para vocês, só um minutinho que eu vou tomar uma água, tá? Se eu perguntar para vocês assim, você reza? Com certeza todo mundo vai falar, eu rezo, eu oro. Mas você reserva 1 hora do seu dia para conversar com Deus, para se dedicar a Ele? Eu vou contar aqui de uma forma bem resumida, tá? Eu sempre fui uma pessoa que faço oração assim que acordo, antes de dormir, sempre estou conversando com Deus, leio o devocional, algum trechinho da Bíblia, assisto vídeo, mas eu senti esse chamado de me conectar mais com Deus, de estreitar essa relação com Deus. É a única relação de dependência que você precisa ter na vida, é a relação com Deus. Por quê? A gente sofre muito ataques espirituais. E se vocês assistirem ou lerem a Bíblia, vocês vão perceber que isso já acontecia lá atrás. E aí, como que isso é introduzido na nossa vida? É quando a gente percebe que a gente está tendo muitos conflitos na família, na nossa vida, no nosso trabalho, a sua vida não está fluindo, você atrai clientes difíceis assim de conduzir o processo. E aí eu sempre estava sentindo isso. E um dos despertar desse chamado é quando você acorda 3 horas da manhã. Eu todos os dias, 3 horas da manhã, eu acordava, não conseguia mais dormir, uma dificuldade de dormir, e aí eu fui estreitar essa relação com Deus. E aí eu me sinto muito em paz, muito tranquila, aquelas preocupação que não domina mais a minha mente, sabe, como antes, porque isso era muito constante na minha vida, eu estava sempre o tempo todo vigiando meus pensamentos, e uns pensamentos intrusivos. O que é pensamento intrusivo? É algo que você pensa que não tem nada a ver com você, mas você está pensando, você fala assim, mas o que é isso? Que pensamento que é esse? Vou citar um exemplo.
acho que foi na segunda-feira, eu faço jejum de oração. E aí, acho que foi na segunda-feira que eu tentei me conectar com Deus e eu não estava conseguindo. Eu estava pensando uma coisa assim, totalmente descabida com o que eu vivo comigo. Eu falava assim, não, isso não é possível, eu não consegui me concentrar na oração, só consegui me concentrar um pouquinho na hora de dormir. No segundo dia, eu fiz esse movimento e aí a hora que eu peguei meu texto e comecei a rezar, eu comecei a querer dormir. Eu disse, não, eu sei o que isso significa, não vou me entregar. Então eu fiquei em pé, comecei a andar na casa, rezar, mas era um cansaço, um sono, e isso geralmente acontece quando eu estou prestes a ir na missa. Então a gente precisa estreitar essa nossa relação, porque as energias negativas, elas existem. Você precisa aprender a lidar, combater. É um combate, é uma guerra que você entra, né? E quem vai vencer isso com você é Deus, tá? Então, primeiro caminho, se conecte com a espiritualidade. Busque deixar reservado aí pelo menos 1 hora do seu dia para se relacionar com Deus. Segundo caminho, terapia. Ninguém sai da dependência emocional sozinho, sozinha. Precisa de ajuda de alguém para conduzir, para te explicar, para você entender o que é a dependência emocional, tá? Como eu falei para vocês, tem vários outros sintomas que você nem tinha noção que era sintomas da dependência emocional. Então, a espiritualidade, a terapia vai te fortalecer. Você não precisa fazer semanalmente, às vezes precisa, mas fazer a cada uma vez por mês, quinzenal, quando você perceber que uma situação, que uma pessoa tá te trazendo muito mais ansiedade do que felicidade, do que conforto, de paz, você precisa ficar em estado de alerta, porque não é o outro, é você como você está lidando com toda essa situação. Terceiro caminho, né? Alguns que estão aqui já participaram desse curso Reconexão com a Criança Interior, e é como eu falei para vocês, a primeira coisa que a gente deveria introduzir na nossa vida é trabalhar a criança interior, né? Ou seja, o nosso relacionamento com os nossos pais, como a gente enxerga o relacionamento dos nossos pais, o que de aprendizados o relacionamento dos seus pais te trouxe na sua vida, o que você percebe que você está repetindo. Então, esse é o terceiro passo. E tem o quarto passo, que é você entrar no Clube da Saúde, né? Que tem lá as vantagens, os benefícios. Segunda-feira eu vou postar um bem legal para vocês. E quem não estiver lá dentro, encaminhe o link para as pessoas participarem para saber sobre os benefícios. E o último, gente, é esse vídeo que eu assisti assim que eu cheguei da sessão hoje da minha psicanálise, que aqueceu meu coração, deixou ele bem quentinho, porque é um vídeo do Padre Fábio de Mello, que é o Conselhos para a Vida. A Rê participou, eu acho que a Tati participou também desse curso, eu não lembro, mas a Rê participou desse curso, e ele é um curso completo, né, Rê, onde fala sobre todas as feridas, sobre como você compreende, como você lida, como você ressignifica, tem exercícios de autoconstelação para a criança interior, com os seus pais, então é um curso completo, e tá bem acessível o valor dele, tá? Mas voltando aqui sobre esse último passo, né, sobre esse último caminho, primeiro, espero que tenha feito sentido tudo isso que eu passei para vocês, que tenha trazido compreensão e que vocês também possam aí, de repente, orientar as outras pessoas que estão nesse estado, porque de fato a gente não está sozinha, né? E aí tem esse vídeo do Padre Fábio de Mello, que eu vou compartilhar o link com vocês nos stories e deixar também aqui abaixo, que ele, além dele ser engraçado, ele aquece o nosso coração, porque ele fala exatamente do amor próprio, da autoestima, de que a gente precisa se priorizar, é muito legal, tá? Mas eu quero trazer aqui um último movimento com vocês. Vocês viram que hoje eu compartilhei a foto de uma rosa vermelha, tá? Eu quero trazer para vocês o significado do arquétipo da rosa vermelha, né? E aí para vocês fazerem esse exercício também. Eu já espetei aqui várias vezes meu dedo, tá, gente? Então, trazer aqui a rosinha que eu comprei, né, para mim, um mimo para mim, né, para
Ou seja, eu não tava me sentindo, né? Tava me sentindo meio borocochô. Hoje eu vou comprar uma rosa vermelha. Mas também para oferecer para vocês. E o que essa rosa vermelha simboliza? O arquétipo da rosa vermelha, eu até separei aqui um trechinho porque eu quero que vocês prestem atenção, tá? Eu quero ler isso para vocês. Para quando vocês se sentirem sozinhas, quando vocês estiverem tristes, achando que ninguém cuida de você, que ninguém lembra de você, se priorize, né? Faça esse mimo, faça esse carinho para você. E aí eu quero ler aqui o que representa essa questão da rosa vermelha. Primeiro, está muito relacionado com o feminino, né? Então vamos lá. A rosa vermelha, no contexto do sagrado feminino, simboliza aspectos profundos da energia feminina, como paixão, poder, amor e transformação. No arquétipo do sagrado feminino, a cor vermelha está associada à energia vital, à força criativa e à conexão com o corpo e suas emoções, como a sexualidade, o desejo e a fertilidade. Essa flor também carrega o simbolismo da conexão com a terra e o ciclo de vida, morte e renascimento. De fato, todos nós precisamos morrer para a gente renascer, tá? Representando a capacidade feminina de regenerar-se e transformar suas dores, seus sofrimentos em força. Até arrepiou. Além disso, a rosa vermelha pode ser vista como uma manifestação da mulher em sua plenitude, sensual, intuitiva e com a energia que emana poder e autoconfiança. Só nós mulheres, não discriminando os homens, porque eles têm o papel deles, eles têm a força deles, mas nós mulheres, a gente exerce vários papéis dentro do sistema familiar, dentro do relacionamento, né? E no sagrado feminino, a rosa vermelha também reverencia o amor incondicional e a sabedoria ancestral, reconhecendo a mulher como uma guardiã da vida e do mistério. Ela lembra a mulher de uma essência divina e de sua capacidade de criar, nutrir, transformar tanto a si mesma quanto ao mundo ao seu redor. Então, toda vez que você se sentir com autoestima baixa, faltando amor próprio, que você não está reconhecendo aí seus valores, compre uma rosa vermelha e ofereça para você mesmo, né? Sempre olhe para essa rosa como ela é algo que representa a sua vida, né? O seu renascimento, né? E ofereça elas também de vez em quando para as mulheres do seu sistema familiar. Elas precisam ser lembradas que elas passaram por muitas coisas que não tiveram a mesma oportunidade que nós, né? De procurar ajuda, de ter essa informação, esse conhecimento. Então, o arquétipo da rosa vermelha traz essa vitalidade. Por isso que eu vim de batom vermelho também, tá? Então, o vermelho traz essa questão da força, da energia, né? E aí, além de você ter essa beleza na sua casa, porque é linda a rosa vermelha, né? Vamos combinar? Ela é linda. Você pode, quando ela murchar as florzinhas, tomar um banho de rosa vermelha para você ainda revitalizar essa energia dentro de você, ou seja, se conectar com essa essência do sagrado feminino saudável, não aquela que adoece, não é aquela que se sacrifica, que perde a sua identidade, a sua autonomia, mas aquela que tem aquela leveza, aquela mulher sábia, sabe, que carrega a sabedoria dentro dela. Então eu comprei essa rosinha porque eu ia ter aula hoje para oferecer para vocês e para mim, para fazer um agrado, né? Então, que vocês se sintam sempre acolhidas, que vocês se tornem, né? Que vocês enxerguem o potencial de vocês, que vocês se amem de verdade, não deixe que a outra pessoa desvalorize o seu potencial, o seu valor. Todas nós merecemos ter, né, esse merecimento, porque é um merecimento, né? Às vezes a gente tá numa energia de escassez que a gente não enxerga nada disso em nós, mas que vocês se sintam sempre muito amadas. Eu queria até ter trazido aqui uma cartinha para vocês, mas eu esqueci, né? Mas depois eu posto para vocês a cartinha sistêmica, tá bom? Mas que vocês se sintam sempre muito acolhidas e que tenha certeza que vocês são poderosas, são mulheres especiais e que tá tudo bem algumas vezes a gente se perder,
porque somos seres humanos, mas que quando você sentir que está nesse lugar, que você se resgate rapidamente, não permaneça nesse lugar, tá? E eu falo isso também para os homens, mas aqui como meu público é a maioria mulheres, né? A gente tem que falar diretamente para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e quando vocês comprarem a rosinha vermelha, me marque lá, tira uma fotinho com a rosa, onda rosa e me marque que eu vou recompartilhar, tá? Eu adorei voltar com as aulas, gente, estar aqui com vocês, espero que tenha feito sentido, que vocês se sintam acolhidas, amadas e se priorizem, reconheça o valor de vocês. E é isso, obrigada por estarem aqui comigo numa sexta-feira à noite, né, já são 21 horas aqui. Então é isso, pessoal, obrigada e um beijo, até mais.